Olá, o que se discute nesse trabalho é sobre o julgamento do habeas corpus 166-373 do STF. A íntegra desse julgamento se deu ali na avaliação se os delatados deveriam ou não ter o prazo para poder se manifestar nas alegações finais depois dos delatores, ou se mantinha-se a decisão de que fosse dado prazo conjunto a todos eles para a apresentação de suas alegações finais, né? Tratava-se ali do habeas corpus impetrado pelo ex-presidente da Petrobras, senhor Márcio de Almeida Ferreira, contra o STJ. E então o STF decidiu por maioria de votos, 6-5, conceder então ali o habeas corpus para que o, o Márcio de Almeida Ferreira tivesse ali a oportunidade de apresentar as alegações finais depois, né, das alegações finais dos delatores, né? No caso, os colaboradores, né? Então, o que acontece? Os colaboradores, eles são aqueles que têm a delação premiada em acordo com o Ministério Público, para poder se elucidar todo o ilícito penal ali, todos os envolvidos, né, naquelas condutas que são contrárias à lei. Então, o que acontece? É, o relator então desse processo foi o ministro Edson Fachin. E o Edson Fachin ele negou, né, negou ali esse recurso do habeas corpus, alegando que não havia, alegando ali a ausência de constrangimento e inocorrência de prejuízo, no caso ao senhor Márcio. Acompanhou ele também os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Marco Aurélio, né? Além de Carmen Lúcia, que diz também que não havia prejuízo ao paciente. Então abriu a divergência na votação ali o ministro Alexandre de Moraes, né? É, dizendo que na ausência de previsão legal, né, prevalecia ali o direito à ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. E esse direito à ampla defesa garantia sim que o acusado deveria apresentar suas alegações finais depois, né, do órgão acusador, né, para que ele tivesse conhecimento então de todo o conteúdo da acusação imputada a ele. Então, ele houve então o julgamento ali, né, diversos argumentos por ele, e no nosso trabalho o voto do então ministro Dias Toffoli trouxe diversos entendimentos, né? E aí então decidiu-se ali por conceder sim o habeas corpus, e acompanhou então o voto divergente, né? Respeitados ali as vênias, né, ao relator, ministro Edson Fachin, né? Acompanhou-se então o primeiro voto divergente de Alexandre de Moraes, o voto do ministro Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Rosa Weber. Então esses ministros votaram junto com o ministro Alexandre de Moraes em voto divergente, né? No voto então do trabalho, que é o que nos foi apresentado, que é o voto do Dias Toffoli, houve ali uma menção lá nos argumentos da paridade das armas, né?
que é aquela em que tem que ser assegurada às partes a igualdade de direitos e deveres, ônus, sanções processuais, garantias, possibilidade de defesa de seus argumentos, né? Foi também mencionado, por exemplo, um saudoso professor de Direito Processual Penal da USP, que é o Gustavo Badaró, que ele diz que não havendo disciplina específica no Código de Processo Penal, ou seja, não havia previsão da, 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 das, da vez, né, de se manifestar, no caso, nas alegações finais, havendo a ausência disso, isso deve ser suprido pelo princípio da ampla defesa, né? E do contraditório da ampla defesa, que está lá no artigo 5º, inciso 55 do Código de Processo Penal. E então, houve ali então vários argumentos, né? Várias menções de professores, de estudiosos, e que embasaram ali, né, de forma muito acertada, né, esse direito constitucional do réu, né? Pois, apesar de se tratar da Lava Jato, né, que foi uma tragédia anunciada, né, o STF cumpriu ali seu papel de guardião da Constituição e, né, de toda sorte, o Márcio, né, ex-presidente da Petrobras, pôde então voltar, né, o processo foi anulado até a parte das alegações finais e ele pôde então apresentar suas alegações finais depois das alegações finais da parte acusadora, né? E no caso depois dos delatores, né? Que são todos ali corréus naquele processo. É isso. Muito obrigado.